Um dos pontos que eu mais comento aqui no canal é a importância de você dominar a indústria que você trabalha. Isso é muitas vezes mais importante do que dominar a área de dados em si. Então, depois de várias perguntas aqui no canal, os inscritos têm me cobrado como que eu posso ficar melhor na indústria que eu trabalho. Estou entrando numa indústria nova, eu já estou numa indústria faz um tempo. Como que eu fico bom? Como que eu me aperfeiçoo nessa indústria? Nesse vídeo, então, eu vou te trazer uma série de dicas de como que eu faria para ficar bom numa indústria se eu estivesse entrando nela agora. Inclusive, eu já mudei de indústria algumas vezes. Isso funciona para qualquer indústria. Independente da indústria que você estiver entrando, isso vai te tornar um profissional mais capacitado e, consequentemente, aumentar as suas chances de promoção. Antes de eu começar, claro, se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda. Mas, além disso, no vídeo passado eu comentei sobre uma parceria exclusiva aqui do canal com a Núcleo. Então, a Núcleo Digital School é uma escola internacional que tem vários cursos, dentre eles essa introdução muito boa, eu já dei uma olhada ali, está muito completa mesmo, a ciência de dados. E o que você tem que fazer? Essa formação ela custa 200 euros, mas se você colocar esse curso ou qualquer outro no carrinho e adicionar o promo code Carreira Analítica, você vai ter acesso a esse conteúdo gratuitamente. Então não perca essa chance, eu não sei até quando eles vão liberar esse promo code, então não perca essa chance. Se você não assistiu o último vídeo, vá lá agora, eu vou deixar o link aí na descrição, aproveite essa oportunidade de ouro. Então vamos lá, como que eu posso me tornar uma autoridade nessa indústria que eu trabalho ou pretendo trabalhar? Eu vou dividir o vídeo aqui em 4 passos práticos, que são baseados na minha experiência de como que eu faria se eu estivesse mudando hoje de indústria, coisa que aconteceu há pouco tempo. Eu mudei de uma indústria que não tinha nada a ver com o que eu estou hoje. O que eu fiz para me tornar uma autoridade nela, mesmo dentro de uma empresa ali que todo mundo está trabalhando nessa mesma indústria. E depois disso eu vou falar um pouco sobre a parte teórica, que eu vou te recomendar inclusive um livro que tem muito a ver com isso, que provavelmente vai te ajudar também. O grande segredo então dos passos 1 e 2 é que eles estão muito relacionados com as áreas que estão interagindo mais com os clientes. Porque os clientes eles ditam a regra para uma empresa, consequentemente para essa indústria que essa empresa está. Vamos lá, o passo 1 ele vai ser um mapeamento básico desse cliente. Então a gente chama isso, inclusive em marketing, de persona, definir qual que é essa persona, que tipo de pessoa, você imaginar mesmo um tipo de perfil. Quem que é o seu cliente? É um jovem de classe média de 20 a 30 anos? É uma dona de casa? É uma criança? Então tente entender qual que é o seu cliente, quem que é essa persona que vai consumir esse produto ou esse serviço que essa empresa que está nessa indústria que você está entrando. E isso vai te forçar a responder a seguinte pergunta: qual que é a proposta de valor que isso que você está fazendo vai trazer para essa pessoa? Proposta de valor é um termo bastante utilizado também em marketing. E vendas tem que aplicar ele na hora de vender um produto ou um serviço, tem que utilizar e focar nessa proposta de valor. E o que eu mais vejo acontecendo, por mais óbvio que isso pareça, e a gente faz isso de forma natural mesmo, comete esse grande erro, é a gente tentar criar um produto, criar um serviço que as pessoas não precisam realmente. Então, se você está entrando numa indústria, se já é uma indústria, provavelmente tem algumas propostas de valor que esses clientes precisam ali no dia a dia. Então, tente entender a fundo esse mapeamento básico. Quem são essas pessoas e que valor que você está trazendo para elas. E aí você vai para o passo 2, que automaticamente vai ser responder quais são os problemas que você está resolvendo. Está muito relacionado, tem uma diferença da proposta de valor, você já está pensando ali numa indústria que já existe. Depois você vai tentar entender quais são os problemas que ainda existem, quais são os problemas dessa indústria que essas pessoas têm e que a indústria em geral tem. Problemas externos, que são os clientes que tem, que essa indústria está tentando resolver, e os problemas internos, que são problemas, por exemplo, de organização de dados, são problemas internos que você vai perceber trabalhando ali naquela empresa e trabalhando naquela indústria. Então você precisa, para esse passo 2, estar um pouco mais conectado ou conectada com a indústria, já tem que estar trabalhando um pouco mais nela. E com isso você vai conseguir responder quais são os problemas que você quer resolver, externamente e internamente. E aí o que você tem que fazer para entender um pouco mais sobre isso, que é justamente o passo 3. Você vai se conectar com mais pessoas, você vai criar uma exposição maior a essa indústria. Ou seja, vai se conectar via LinkedIn com pessoas, vai procurar podcast sobre o assunto, tem muita coisa no Spotify, provavelmente, tem muita coisa no YouTube, provavelmente. E além disso, procure conferências, procure referências na área. Quem são essas pessoas que estão escrevendo os livros sobre a indústria? Procure inclusive livros sobre a indústria. Isso te ajuda a se conectar, a se familiarizar com termos específicos dessa indústria. Então, por exemplo, eu trabalhei por muito tempo na indústria de micromobility ou mobilidade urbana. Então aqui está um exemplo de um livro que talvez por coincidência também se conecta
com essa parte de dados. Então, um livro muito bacana. Se você está trabalhando, eu pretendo entrar na área de micromobility, está aqui um exemplo de um livro que pode te ajudar. É um livro bem, se você não está acostumado com os termos relacionados a dados, pode ser um livro um pouco difícil de começar. E como recentemente eu tomei uma decisão e entrei no setor imobiliário aqui na Espanha, eu tive que começar a ler sobre o assunto. Então aqui tem um livro básico sobre o setor imobiliário, especificamente na Espanha, que não é meu país, então eu tive que aprender algumas coisas mais específicas sobre o mercado daqui. E além disso, tem outras referências que estão aí relacionadas com a parte de dados. Porque aqui você não vai ter nada muito relacionado com a área de dados, de forma mais específica. Mas com isso daqui você consegue entender sobre a persona, você consegue entender sobre os principais problemas e começa a ter algumas ideias, alguns insights sobre como a parte de dados se conecta com isso tudo. E aí você tem outros livros também que vão relacionar isso tudo com a parte de dados. E aí finalmente você vai para o passo 4, que não necessariamente tem que ser depois do 3, do 2, do 1. Você pode fazer isso em paralelo. Inclusive se você for melhor com essa parte analítica, eu te recomendo já meio que começar o passo 4 junto com os outros, porque ele vai te ajudar a entender as coisas melhor. E o passo 4 se consiste em começar a entender melhor como é que as métricas funcionam nessa indústria. Tem muita indústria que não está muito bem preparada ainda dessa parte de métricas. Isso significa que você tem oportunidade para desenvolver métricas nela. E a pergunta que você quer constantemente responder aqui é: como que essa indústria se resume, se relaciona com dados? Então, como é que você conecta essas métricas que vão representar como é que essa empresa, essa indústria tem ido, como é que ela está resolvendo o problema das pessoas, e você vai ter que transformar isso de alguma forma em resultados numéricos, para não ficar uma coisa muito aberta. A gente está ajudando os clientes, e se for dessa forma meio subjetiva, não faz tanto sentido. Então você tem que ter métricas para medir como é que as coisas têm ido nessa indústria. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre OKRs, que é o método que eu conheço que melhor controla como é que essas métricas são criadas, como é que elas caminham com toda a empresa indo para a mesma direção. Mas aqui eu vou focar mais em grupos de métricas, porque ao meu ver, existem 4 grupos principais que cobrem basicamente todo tipo de métrica, fora essas financeiras e de uma coisa mais específica daquela empresa. Mas quando a gente fala de indústria, 4 grupos vão cobrir basicamente tudo. Então você tem o primeiro grupo, que se chama crescimento. Então são métricas relacionadas com crescimento. Então quando a gente pensa em setor imobiliário, número de vendas, você pode pensar também na parte financeira, o lucro que você está tendo, a quantidade, o que a gente chama de GMV ou de transações que você teve num período. Então crescimento em geral. Essas métricas geralmente elas estão abaixo de marketing e de vendas. É aí que você entende sazonalidade, como é que as coisas estão indo, qual que é a direção dessa indústria, se ela está crescendo ou não, qual que é a velocidade que ela está crescendo, o que faz essa indústria crescer, o que faz o tipo de cliente crescer. O número de clientes é também uma métrica relacionada com o crescimento. E depois desse grupo mais quantitativo, nós temos o segundo grupo, que é um grupo qualitativo, que é justamente relacionado com a experiência das pessoas. Então, experiência do fornecedor, experiência do comprador, e aí existem métricas relacionadas com isso. As mais utilizadas são NPS, CSAT. Existem outras também, mas essas duas são as mais utilizadas que eu conheço. Então, aqui você vai medir qualitativamente como é que tem ido as coisas. Se está sendo legal para os clientes ou não. Então, imagina que numa equipe de marketing eles queiram melhorar a experiência dos usuários. Então, fazer uma análise dessa, mandar uma survey para várias pessoas e tentar entender o porquê que elas não estão gostando ou o que é melhor naquele produto ou naquele serviço, isso é fundamental para uma empresa continuar melhorando, ou, consequentemente, para uma indústria continuar evoluindo. E com dados a gente consegue extrair muito mais. Então a forma de fazer essa análise, a forma de enviar as coisas, a forma de extrair esses dados está muito presente também na área de dados. Por isso que na área de marketing, tem outras coisas também, mas por isso que na área de marketing vai ter uma conexão grande com dados. Como é que você extrai essa informação ali de uma survey, por exemplo, e resume isso em ações que podem ser feitas para melhorar ali a vida de todo mundo. E o terceiro grupo, que é um dos que eu mais gosto, é o de eficiência. Eficiência vai balancear oferta e demanda. Então a demanda é essa parte do crescimento que a gente comentou agora, número de clientes, número de vendas, etc. Oferta é tudo que você precisa preparar, ter ali pronto para essa pessoa consumir esse produto ou esse serviço. Então uma coisa tem que balancear a outra. Ou seja, se você tiver uma equipe de, sei lá, que consiga aí cobrir a demanda de 5 pessoas por semana, por exemplo, para esse serviço específico que você tem aí nessa indústria, e você tem 1 milhão de pessoas tentando usar esse serviço
naquela semana, você concorda comigo que vai ter um problema aqui de balanceamento. Muita gente vai estar aqui no lado da demanda, mas você vai ter pouca oferta. Então, a eficiência ela vai medir justamente isso, quão eficiente essa parte aqui tá de oferta com a demanda. A mesma coisa aconteceria se você tivesse muita gente prestando esse serviço, por exemplo, e pouca gente procurando esse serviço. Nesse caso, a eficiência, o ganho desse grupo aqui de oferta vai ser muito pequeno, não vai ser suficiente. Por exemplo, vamos supor que você tem entrado aí na indústria automobilística, está produzindo carros. Se você produzir 1 milhão de carros e só 100 pessoas comprarem esses carros, você tem um problema de eficiência. Em outras palavras, eficiência vai te ajudar a achar o equilíbrio entre oferta e demanda. Se você, em geral, se tiver oferta demais e pouca demanda, você gasta muito dinheiro. Você produziu 1 milhão de carros, você torrou dinheiro e você vendeu 100, você não ganhou tanto dinheiro assim para compensar essa produção. Ou seja, você tem um problema geralmente econômico. Se você faz o contrário, se você tem muito cliente querendo comprar esse carro e você não produz esse carro, além de você não ganhar o dinheiro porque você não tem tanto, você não está vendendo tanto assim, você cria também um problema de experiência de usuário. Então, de um lado, você tem essa experiência do usuário sendo impactada se você não tem o supply ou a oferta suficiente para essa demanda. O inverso cria um problema financeiro. E o último grupo também é uma eficiência, mas é uma eficiência operacional. O que isso significa? Você tem uma equipe ali, você tem pessoas que estão trabalhando nessa indústria para servirem esses usuários. Então você vai ter algumas métricas relacionadas com a eficiência operacional dessas pessoas. Aí você pode pensar em call center, a parte de suporte em geral de qualquer indústria, ou qualquer pessoa que está naquela empresa, como é que a eficiência dela vai ser medida. Isso vai particularmente ser importante nessa hora de definir os OKRs. Então, como que você consegue aumentar a eficiência dessas pessoas que estão trabalhando ali. Independente da área que você esteja, tem alguma forma de calcular a eficiência que você está gerando. Ou outras pessoas também de áreas distintas. Então, essa eficiência operacional ela vai ser muito importante para garantir que aquela equipe está cada vez mais enxuta e eficiente, indo para a direção correta. Isso ajuda as pessoas não só a serem mais eficientes, desenvolverem formas de serem mais eficientes no dia a dia, automatizando as coisas, mudando um pouco os processos, mas também em terem um foco no lugar certo. Se as métricas ou KPIs daquelas pessoas de um grupo específico, de uma área específica ali, estão colocando elas para uma direção certa e tá bem claro ali nesses OKRs para onde que elas têm que ir, isso vai ajudar bastante a direcionar essa equipe inteira. Dica bônus, como eu comentei, é uma dica mais teórica, super recomendo, é o livro Maestria do Robert Greene. É um livro que pode mudar a sua vida. Vai te trazer uma impressão diferente de como funciona essa parte de autoridade de uma indústria e como que isso está relacionado com a nossa missão de vida. É uma coisa muito mais profunda do que isso tudo que eu estou falando. O que eu te trouxe são passos que eu seguiria, mais práticos, que me ajudariam, seriam ali, não atalhos, mas seriam formas mais que me ajudariam a me conectar com coisas certas para eu ficar bom nessa indústria de forma mais rápida. De certa forma, isso encurta o caminho, mas o caminho não deixa de ser desafiador. Existem muitas pessoas trabalhando em todas as indústrias que existem por aí hoje e muitas pessoas tentando melhorar essas indústrias. Então, o que você quer fazer é ficar bom nessa indústria, aprender esse básico, trazer os dados para ela e aí você vai conseguir resolver problemas ainda mais complexos. Esse livro ele vai trazer uma parte mais teórica, é um livro extenso, mas ele é muito bom e ele não enche linguiça, ele é um livro bom mesmo do começo ao fim. E ele vai conectar essa vontade sua de ficar cada vez melhor nessa indústria, de se tornar uma autoridade nessa indústria com a sua missão de vida. Então, eu espero que tenha ficado claro o vídeo. Se você não usou aí o promo code na Núcleo Digital School, aproveite. Carreira analítica, tudo junto, na hora que você colocar tudo no carrinho. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Um abraço e até o próximo vídeo.